Olá, boa noite. Começou um dos julgamentos mais aguardados do ano, o do publicitário Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta. Quase 9 anos depois, o crime ainda permanece um mistério e Gil Rugai sempre afirma ser inocente. O repórter Eduardo Ribeiro está no fórum onde acontece o julgamento. Boa noite, Eduardo. O que está acontecendo nesse momento aí, hein? Boa noite, Celso. Ana, neste instante, os advogados de Gil Rugai estão fazendo perguntas a um dos peritos que comandaram todo o trabalho no local do crime, no bairro de Perdizes, aqui em São Paulo, 9 anos atrás. Este perito é responsável pela assinatura do laudo que atesta que o publicitário Gil Rugai foi responsável por um golpe na porta, arrombando uma das portas da casa em que ele morava, e lá dentro deste cômodo estava Luiz Rugai, o pai dele, de 40 anos, que foi assassinado com vários tiros. Há uma grande expectativa aqui no tribunal, são várias horas de julgamento neste primeiro dia, porque já há um debate velado entre defesa e acusação, antes mesmo dos debates começarem. Lá dentro, o Gil Rugai assiste a tudo o que acontece, sentado, de óculos, com os cabelos penteados para trás, cabelo curto e um olhar quase apático. E nós acompanhamos o instante em que ele entrava aqui no Fórum da Barra Funda, na região central de São Paulo. Quem acompanhou a chegada do réu foi o repórter Vinícius Costa. Logo de manhã, a entrada principal do Fórum Criminal já estava tomada pelo interesse no julgamento de Gil Rugai. Tem que acompanhar, a população tem que acompanhar, para que não venha a acontecer e que sirva de exemplo também. Curiosos e muitos jornalistas esperavam pela chegada do acusado. Às 10 da manhã, ele desceu do carro, acompanhado da mãe, dos advogados e do irmão Leonardo. Foi cercado pela imprensa. Estou bem confiante. Como é que está a expectativa, hein, Gil? A expectativa qual que é? Ser absolvido. Sim. Como é que você vê a questão das provas, hein, Gil? Não tem provas. Eles têm algumas suspeitas. Gil Rugai é publicitário, tem 29 anos e é acusado de ter matado a tiros o pai, Luiz Carlos Rugai, e a madrasta, Alessandra Troitino, em março de 2004. O crime aconteceu nesta casa, no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Lá também funcionava a produtora de vídeo da família. Gil Rugai morava e trabalhava com o casal. Nas investigações policiais, Gil Rugai sempre foi visto como o único suspeito. O julgamento já foi adiado outras 2 vezes pela defesa. Gil Rugai chegou a ficar 2 anos preso, mas ganhou o direito de responder em liberdade. O promotor do caso, os assistentes e advogados chegaram ao fórum pouco antes de Gil Rugai. Defesa e acusação não chegaram a se encontrar aqui fora, mas em declarações deram o tom de como pode ser o debate lá dentro. A defesa tem provas que tiram o Gil Rugai da cena do crime. Isso, em qualquer julgamento comum, seria o bastante. A prova que foi produzida em 9 anos do processo é absolutamente desfavorável ao Gil Rugai. O julgamento começou com 3 horas de atraso por causa de problemas na instalação dos computadores. A primeira testemunha foi ouvida no começo da tarde e é considerada peça-chave pela acusação. O vigia da rua, que diz ter visto Gil Rugai saindo da casa na noite do crime. E o Jornal da Record continua falando ao vivo aqui do tribunal em que acontece o julgamento de Gil Rugai, agora com o comentarista de segurança pública da Rede Record, Percival de Souza. Percival, o dia de hoje, o primeiro dia de julgamento, foi marcado por um debate em torno do seguinte: Gil Rugai é o autor do golpe dado na porta, ou seja, ele estava na cena do crime, há alguma prova que o coloque na cena do crime e mais? Houve, de fato, um vigia que tinha condições de vê-lo na cena do crime? Sem essas 2 questões, Percival, bem respondidas na cabeça dos jurados, o réu corre o risco de ser absolvido? Boa noite, Eduardo. A primeira questão, a do vigia, ela teve um elemento decisivo nos depoimentos de hoje do próprio vigia. Ou seja, ele tem uma guarita a 83 metros de distância da mansão onde o casal foi morto, uma mansão de 1.000 metros quadrados. Mas hoje o vigia esclareceu o seguinte, que ele não estava na guarita a 83 metros, ele estava fora da guarita, mais perto. Então ele viu isso. E aliás, Eduardo, isso permite um recurso durante o julgamento, é que se os jurados tiverem qualquer dúvida a esse respeito, ou seja, o vigia poderia ter visto ou não poderia ter visto, eles poderão requerer ao juiz uma diligência no local. Os juízes, de fato, que são os jurados, que podem ir até o local. Eles podem, e isso é previsto. Quanto ao solado na porta,
Na época do crime, o Instituto Criminalista recolheu a porta, levou para o Instituto Criminalista, fez a perícia, depois constatou um hematoma na perna de direita no pé de direito Gil dele. Rugai. Ou seja, para os peritos, para a perícia científica de São Paulo, não há dúvida de que Gil Rugai foi o autor do pontapé naquela porta que a derrubou e depois o Gil teria atirado no pai. Ana Paula Padrão tem uma pergunta para você, Percival. Percival, boa noite. Esse vigia disse, na época do crime, que não apenas o Gil Rugai, mas outra pessoa teria saído com ele da casa naquele dia. Ele confirmou isso hoje. A gente sabe quem é essa pessoa e, se Gil Rugai for condenado, vai ser condenado sozinho? Essa pessoa desapareceu? Boa noite, Ana. Você vê, essa segunda pessoa que é mencionada pelo vigia e é uma pessoa também sustentada pelo promotor que está acompanhando o caso, essa pessoa ainda não apareceu em processo nenhum, em situação nenhuma. É uma pessoa absolutamente misteriosa. O promotor chegou ao ponto de dizer que é capaz dele estar aqui no fórum assistindo o julgamento, porque ninguém sabe quem ele é. Ou seja, Ana Paula, a acusação, ela sustenta isso. O vigia confirmou exatamente o que viu, ou seja, na porta dos fundos da mansão, na rua Atibaia, no bairro das Perdizes, em São Paulo, Gil Rugai, segundo o vigia, teria sido visto saída na companhia de um outro homem, de camelos longos, que seria o coautor do assassinato. E vale lembrar que essa pessoa poderá ser investigada se algum novo indício aparecer, já que a defesa diz que vai apresentar nome, sobrenome e endereço do real assassino. As estratégias deste debate, tanto por parte da defesa quanto da acusação, monopolizam a atenção de todo mundo aqui em São Paulo e também no Brasil. Por isso nós vamos entender agora como vão defender suas teses, cada um dos lados. A tentativa de desconstruir as provas começou a ser exercitada pela defesa logo no primeiro depoimento. O do vigia, que disse à polícia ter visto o réu saindo do local do crime minutos depois de ouvir disparos dentro da casa dos Rugai. Hoje, de frente para o juiz, o vigia repetiu a afirmação. A testemunha foi firme naquilo que se esperava dela. O Gil Rugai estava na cena do crime, saiu da casa instantes depois dos disparos terem acontecido. Já os advogados do réu comemoraram o resultado do depoimento. Um depoimento vacilante, que toda hora tem a sua versão alterada e que não pode trazer certeza a ninguém. Entre as armas da defesa está o serviço de um perito experiente, Ricardo Molina. Para ele, não há prova científica sobre a culpa de Gil Rugai. Nós vamos derrubar cada uma das alegações da acusação que foram fundamentadas em perícia. Qual dos lados tem razão é algo que só vai surgir depois de um longo debate sobre pelo menos 3 pontos. O motivo do crime. Para a acusação, Gil matou o pai e a madrasta por causa de um desfalque de R$228 mil na produtora da família. A defesa diz que não houve desfalque. A defesa provará que outras linhas de investigação deveriam ter seguidas por pessoas que têm motivos, têm meios para matar. O horário. A promotoria afirma que o crime foi entre 9 e 9h30 da noite. A defesa afirma que o crime foi perto das 10 da noite. Horário em que o réu já estava na produtora dele. A arma. A defesa garante que a pistola usada no crime foi plantada no reservatório de água de chuva do prédio em que Gil trabalhava. Mas a acusação afirma que o réu tentou se livrar da arma, mas deu azar. Essa alegação de que a arma foi plantada lá é uma coisa que talvez a defesa tomara e que insista, porque é um argumento facílimo de ser rebatido. Antecipadas as estratégias, uma dúvida ainda permanece no ar. Qual o fato novo que os defensores trarão para o julgamento? Um deles, inclusive, chegou a dizer que vai entregar nome, sobrenome e endereço do réu assassino. Se isso não acontecer, na opinião do promotor, a condenação do réu é garantida. Bom, já dura quase 2 horas o depoimento do perito criminal que acompanhou toda a investigação do caso Gil Rugai. Os jurados estão muito atentos a tudo aquilo que acontece aqui dentro. São 5 homens e 2 mulheres, todos eles na faixa dos 30, 35 anos, não mais do que 40. Não parecem sequer cansados. Ainda assim, este deve ser o último depoimento do dia. Depois disso, o juiz encerra os trabalhos e retoma o julgamento amanhã por volta das 9h30 da manhã.